A respeito da significação das palavras, nós falamos sobre sinônimos, que são palavras de sentido igual ou aproximado. Falamos a respeito de antônimos, que são palavras de significação oposta. E agora falaremos sobre homônimos. O que são homônimos? São palavras que possuem igualdade fonética ou gráfica entre vocábulos de significação diferentes. E os homônimos podem ser homógrafos, homófonos e homógrafos e homófonos. Essa parte é a parte que é complicada para a gente, não em relação ao que cada palavra significa, mas é mais para memorizar mesmo. O que dá para ajudar muito a gente é que fono lembra o que, gente? Fono, fonética, fonologia, som. Exatamente. Fone, né? Então, fono lembra som. E gráfico lembra o quê? Grafia lembra o quê? Possivelmente a escrita, né? Então, nesse caso aqui, já que nós estamos falando de palavras e de letras, então a gente não chega a pegar tanta ideia de desenho. Então, observe bem. Quando você pensa em algo homógrafo, homo dá a ideia de quê? O mesmo, né? Então, por exemplo, enquanto o hétero é o outro, o homo é o mesmo, certo? Então, nesse caso aqui, homo dá a ideia de mesmo. Grafo dá a ideia de grafia. Então, ou seja, entrega lá o Rodrigo, por gentileza, porque como ele está na última posição, quem chegar, ele enxerga para passar a lista de presença. Então, desculpa, você não sabia que ele era o Rodrigo, né? Tá bom. Então, Rodolfo é aquele ali. Mas vamos seguir. Então, nesse caso aqui, você pensa, se a escrita é parecida, homógrafo. Se o som é parecido, homófono. Beleza? Então, vamos lá. Homônimos são palavras que possuem igualdade fonética ou gráfica entre vocábulos de significação diferente. Podem ser homógrafos, homófonos e homógrafos e homófonos. Vamos lá. Homógrafos, são palavras iguais na escrita e diferentes na pronúncia e no significado. Por exemplo, almoço é substantivo, almoço é o verbo. Perceberam a diferença ou não? No caso, almoço, substantivo. Vai ter almoço na casa do Daniel? Vai. Geral para a casa do Daniel. Tem almoço lá amanhã. Aí agora, eu almoço todos os dias na casa do Daniel. Perceberam? Um vai ter almoço, no outro, eu almoço. Beleza? Aí vamos lá. No caso, rego e rego. Né? Você sabe que a gente tem na terra aquele valado que a gente chama de rego. E aí o que acontece? Ali, né, é um sulco na terra por onde vai passar a água da chuva. No caso do rego, tem a ver com o ato de regar. Eu rego, beleza? Aí, no caso, por exemplo, jogo e jogo. Nós temos o jogo do tigrinho, mas eu não jogo o jogo do tigrinho, beleza? Aí, denúncia e denuncia. Eu fiz uma denúncia, ou ela não denuncia. Perfeito? Então, continuando. Providência e providencia. Alguém tem que tomar uma providência. Ou, fulano, providencia isso para mim. Claro que se fosse o pronome de tratamento você, seria o quê? Providencie. Mas falando com a segunda pessoa do plural, providencia. Então, continuando aqui, sede e sede. No caso, você tem
sede, como aquela necessidade de beber água, necessidade de hidratação, né? E você tem a sede do sindicato, a sede da loja, a sede de não sei o que lá e assim por diante. Então, homógrafos, tá claro pra gente. Beleza, gente? Essa palavra é homógrafa, ou seja, você escreve igual, mas tanto na pronúncia quanto no significado, essa palavra é diferente. Quer dizer, essas palavras, né? Porque embora sejam escritas igualmente, elas são pronunciadas e têm significados diferentes. Vamos lá. Homófonos são palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita e no significado. Então, acender, atear fogo. Acender, subir. Você tem uma situação em que acender é com C e o outro é acender com SC. Na pronúncia, como é que eu posso dizer? É a mesma coisa. Tem gente que tenta fazer o ascender por causa do SC, mas aqui nós temos um dígrafo. Lembra? Dígrafo tem a ver com o quê? 2 letras e um som. Vocês lembram da diferença entre dígrafo e dífono? Lembra, Matheus? A diferença? Pode falar pra gente a diferença? Não, lembra, mas não pode falar. Tá certo. Então, você observa o seguinte. Aqui, nós temos acender, sendo que é escrito com SC. No outro, temos acender, escrito apenas com C. Acender com C, tacar fogo, atear fogo. No caso, acender com SC, subir. Fulano está em ascensão. Entende? Então, você tem, por exemplo, o ditongo ascendente. Então, qual é a sua ascendência? Então, que é o oposto de descendência. Vamos lá. Bucho com CH e bucho com X. Então, você tem a igualdade na pronúncia, mas a escrita e o significado são diferentes. Porque bucho com CH é o estômago de animais. Para quem não sabe, dobradinha ou bucho é o estômago do animal que a gente come. Então, caçar com cedilha, perseguir animais. Caçar com SS, anular. Então, isso aqui, fulano teve um mandato cassado. Ou seja, o mandato dele foi anulado. Ele não tem mais mandato. Cassação do mandato. Aí vamos lá. Cela, compartimento. Ou seja, é aquele ambiente ali. Então, digamos, o Isaac está na cela 220. Aí, no caso, e o Asaf, que é fechamento dele, está na cela 220B. Então, nesse caso, é um compartimento. Agora, digamos, o Gabriel está sobre a cela, porque o cavalo dele foi selado, né? Então, nós temos, por exemplo, a cela como o arreio, onde o condutor do animal, né? Cavaleiro sem oh meu Deus do céu, sem H, né? E também meu Deus, qual é o nome do cara que esqueci agora, o cara que monta o cavalo, esqueci agora, rapaz, não tá vindo o nome, né? Então, se você puder achar, a gente não tem hoje o Santiago aqui, né? Hoje a gente não tem nem o Santiago nem a Lavínia, né? Então, o nosso competitivo está em primeiro lugar. Aí, nesse caso, achou? Se o Santiago estivesse aqui... Então, vamos lá. A pessoa que monta... Isso, exatamente. Eu esqueci o nome aqui agora, gente. A gente tem até competição disso. O cavaleiro eu sei. O quê?
Jockey, isso. Tá. Então, assim, no caso, você tem o jockey, né? Cavalgador, nunca tinha escutado, não. Tem o montador. Oi. Ah, tá legal. Pensei que você tinha uma palavra nova. Mas vamos lá. Então, já vimos aqui. O assunto era cela, né, gente? Deus do céu. Falei da Lavínia, do Santiago. Então, seguindo aqui, censo de recenseamento, que é o censo com C, e censo do juízo e raciocínio. Pô, que falta de senso, fulano tem bom senso e assim por diante. Serração com C do nevoeiro e serração com S do ato de serrar. Então, quando você está descendo a serra, né, é muito comum que quem dirige, então, se eu não me engano, acho que foi Serra das Araras, aquela de São Paulo para cá, eu acho que é essa mesmo. Todas as vezes que eu descia aquilo ali de carro, eu descia com medo. Né? E assim, é engraçado que aí você passa, você olha assim, quando você vai ver, tem um caminhão lá embaixo. Né? É complicado. Então, e pior que teve um dia que eu desci com sono. Eu parei, fiquei lá tomando um cafezinho até passar aqui aquele barato de sono, né? Que eu falei assim, não vou descer isso aqui com sono, não. Né? Exatamente, porque você piscou quando você foi ver, você já estava no céu ou no inferno. Né? E aí, ou em Nárnia, Valhalla, sei lá, em que você acredita. Então, vamos lá. Nesse caso aí, continuando, cidra, fruto, e cidra com S, que é o vinho de maçã. Né? Vamos lá. Consertar com C, que é harmonizar, e consertar com S, que é reparar. Vamos supor, eu vou com um concerto, né, de, sei lá, concerto de violinos. Eu estou indo a um evento em que há uma apresentação musical. Pode trazer um copo d'água, por favor, na volta? Né? É um concerto no aspecto aqui musical, porque vários instrumentos em harmonia estão executando uma determinada música. No caso, o concerto com S tem a ver com o quê? Meu celular estragou e eu estou levando ali no técnico para ele fazer a manutenção. Incipiente com um S, né? O INSI. Incipiente é ignorante. Então, digamos, aquele jovem incipiente, ou seja, ele não sabe nada a respeito daquele assunto, então ele é um ignorante. E tem o incipiente, que é um principiante. Aquele professor incipiente, nesse caso aqui com C, porque ele está começando a trabalhar, né, no ensino, no magistério. E continuando aqui, laço com cedilha é nó. Laço com SS é cansado ou é frouxo. No caso, passo com cedilha é palácio. Passo com 2 S tem a ver com andar. Seção com C e cedilha ou secção tem a ver com parte, divisão. Já viram aquela palavra interseção que muita gente confunde? Porque tem a interseção de você interceder por alguém, né? É aquele caso, vamos supor, os caras, né, vão levar o Ian para dar uma coça nele lá não sei onde. Aí o Rodolfo chega e fala assim: peraí, gente, não faz isso não, o cara é meu amigo, é gente boa. Ou seja, o Rodolfo está intercedendo com C. Deu para entender? Agora o que acontece? Por exemplo, ia falar uma coisa, cara? Ah, tá, então tá bom. Aí, agora, a intersecção, o que acontece? O assunto é sério, é bobeira? É bobeira? Então, não, vai que de repente o Ian tem uma contribuição aí para a aula. Aí, em relação à interseção na matemática, não sei se vocês já viram, né? Tem o A, tem o B e tem o C, e eles se encontram naquela intersecção, né? Ou seja, há um encontro entre esses três, né? Então, nesse caso aqui,
nós temos o quê? A seção, né, que é uma parte. Na intersecção, que seria uma palavra derivada dessa aqui, você percebe que é o quê? Há um relacionamento entre as secções, digamos assim. Agora, a seção com C seria com C e SS é o ato de ceder. Então houve uma cessão de vaga, houve uma cessão de oportunidade. Então, digamos, por exemplo, a jovem cedeu determinada coisa para aquela outra pessoa. Então, ou seja, você está cedendo algo a alguém. No caso de sessão com S e SS, já tem a ver com reunião. Nós temos uma sessão administrativa, uma sessão deliberativa, uma sessão de cinema. Perceberam a diferença? Você está falando sessão, mas você precisa do contexto para saber se é sessão com cedilha, sessão com SS, ou se é sessão iniciando com C e SS. Olha que loucura, você precisa do contexto. E nós temos taxa, que é um pequeno prego, lembra da taxinha? E nós temos taxa do nosso ministro da Economia, né? Então, o que acontece? Você tem a taxa, né, que tem a ver com um pequeno prego, e você tem a taxa, que é o imposto, tá certo? Então, deixa eu ver, nós falamos aqui sobre os homógrafos, falamos sobre os homófonos, e a terceira possibilidade, né, de homófonos são o quê? Os homógrafos e homófonos simultaneamente. O que seriam os homógrafos e os homófonos simultaneamente? São palavras iguais na escrita, iguais na pronúncia e diferentes no significado. Por exemplo, a palavra caminho, ela é igual na escrita, ela é igual na pronúncia, sendo que caminho, substantivo, eu vou pegar esse caminho, eu vou por este caminho, venha por esse caminho. Opa, muito obrigado, Matheus. E assim por diante. E a outra, eu caminho sempre por aqui. Eu caminho todos os dias. Perceberam a diferença? Um é substantivo, o outro é verbo. São escritos e pronunciados da mesma forma, entretanto, têm significados diferentes. Continuando, cedo, verbo, cedo, advérbio. Então, por exemplo, e a gente ainda teria a questão de substantivo, se a gente acrescentasse aqui, né? Então, por exemplo, ainda, deixa eu ver, perdão, desculpa. No caso, cedo, advérbio, está cedo, e eu cedo isso aqui para alguém, tá certo? Livre, adjetivo, e livre, verbo, né? Então, que Deus me livre, eu estou livre. Você escreve do mesmo jeito, pronuncia do mesmo jeito, mas um tem a ver com livre, tem a ver com o estado, né, em que a pessoa se encontra, ela está livre. No outro, a ação, né? Você tem aqui o verbo livrar no modo subjuntivo, presente, terceira pessoa do singular, né? Que ele livre, né? Que Deus me livre, que ela me livre, e assim por diante. Perceberam, gente, a diferença? Percebeu? Posso perguntar também ou ainda não posso perguntar? Não, percebeu, mas eu não posso perguntar. Tá certo. Então, beleza, gente. Falamos sobre sinônimos, falamos sobre antônimos e falamos sobre homônimos. Deixa eu fechar aqui.